Graça e paz, povo do reino. A mensagem de Deus, as boas novas de Cristo, a mensagem do reino chegando até você. Hoje teremos por referência o livro de Apocalipse. A nossa meditação no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6, está escrito assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Repetindo o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Palavra de Deus. Palavra viva do Senhor. Palavra infalível. Palavra eterna, palavra espírito, palavra graça, palavra poder, virtude, palavra do Senhor, palavra do reino. Está muito claro que no plano de Deus, na mente do Pai eterno, o seu perfeito propósito conosco na terra é no final de tudo, aleluia, e já vivemos esta realidade, é que Ele nos fez em Cristo Jesus reis e sacerdotes. Uma outra tradução diz: Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Há quem ainda diga assim: reino de sacerdotes. Seja qual for a forma, qualquer uma dessas, a verdade, a revelação bíblica é: Ele nos fez em Cristo Jesus, o seu Filho, constituídos reis e sacerdotes, governantes e sacerdotes do seu reino aqui na terra. A igreja, como nós sabemos, primitiva, a igreja apostólica, ela inaugurou, ela deu início, deu continuidade a esta revelação que o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, exilado na ilha de Patmos, recebe as revelações do tempo do fim, o Apocalipse. Estes apóstolos, estes homens e mulheres de Deus, eles cumpriram a sua missão cabalmente aqui na terra. Eles pregaram a mensagem do evangelho do reino de Deus, do reino do seu Filho Jesus, o reino do seu Filho, do seu amor, como diz a própria Bíblia. E nós também fomos alcançados na história da igreja, ao longo da história, apesar das perseguições de tantos e tantos mártires. A igreja está na terra para trazer o reino dos céus para aqui, para este globo, para esta terra, para este mundo. Não somos deste mundo, mas somos reis e sacerdotes para vivermos o reino de Deus aqui na terra. Queridos, olha que coisa poderosa, que coisa tremenda. Qualquer crente em Jesus Cristo, lavados e purificados pelo sangue de Jesus, renascidos nele, recriados em Jesus, nascidos de novo, regenerados, feitos novas criaturas, novas pessoas. Temos o reino presente, o reino está conosco na sua graça, no seu poder, na sua sobrenaturalidade, tendo nós uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de culto para Deus. Sim, culto a Deus não são apenas algumas frequências no local que a gente chama de templo. Culto a Deus é vida de Jesus em nós, em toda a nossa existência, em todas as nossas áreas da vida, em todo e qualquer lugar, espaço, ambiente, o reino presente. Observe que neste tempo de pandemia, muita gente, por não ter entendido esta verdade tão poderosa e profunda, muita gente até desanimou, largou a fé, como se diz, deixou Jesus, o convívio da igreja, porque não tinha como estarmos reunidos num local chamado templo.
vida com Deus é culto. Culto não se restringe, não se limita a um espaço de tempo e de frequência num templo. Nós somos o templo de Deus, nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. É claro, somente dele. Nele, e somente nele, e por ele, e para ele, nós somos seus reis e sacerdotes para manifestar a realidade do reino de Deus aqui na terra. O que já está estabelecido nos céus é para ser manifesto na terra. Esta é a vontade de Deus. Todo crente, todo servo de Deus, que tem esta verdade dentro dele, que cultiva, que cultua, que se empenha, que se dá, se doa, que entende, que se dedica, que foca, que busca essencialmente viver o reino aqui na terra. Ele manifesta este reino, primeiro com a pregação na sua vida, sem palavras, o exemplo, o modelo, manifestando, deixando Jesus aparecer na sua vida. Que graça poderosa! Além desta alegria de, sem palavras, sermos a mensagem do reino, glória ao nome de Jesus. Isso, é claro, custa a nós o dar-se, o doar-se, o entregar-se, o render-se, isso com entendimento, com voluntariedade, com coração, buscando agradar a Deus e cumprir o seu propósito para conosco aqui na terra. O Evangelho não é apenas para alcançarmos, nem em primeiro lugar, jamais, as conquistas próprias, humanas, os interesses pessoais. Essas coisas são secundárias, essas coisas são acréscimos. Nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. O versículo 6 diz: Ele nos fez, Ele, Jesus, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, pois, glória para todo sempre. Amém. Tudo que fizermos é culto. Tudo que fizermos é adoração. Olha as armas poderosas que tem aqui no Apocalipse: oração e louvor. Quando se tem a palavra na vida, como falou Jesus, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes na minha palavra, a palavra em nós e nós na palavra, glória a Deus. A unidade, Cristo em nós em Cristo. Louvado seja Deus. O reino é real. O reino é visível. O reino é expresso. O reino é revelado, manifesto, evidente. Glória a Deus. Somos reis e sacerdotes. Eu quero lembrar você o que diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 9, enfatizando, fortalecendo o que diz aqui em Apocalipse. 1 Pedro 2 e 9 diz assim: Mas vós, povo do reino, vós, servos do rei Jesus, vós sois a geração eleita, ou raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos a geração eleita, a raça eleita, os governantes, os reis do reino eterno de Deus na terra. Somos os sacerdotes, aqueles que se colocam diante de Deus, debaixo do sumo sacerdote Jesus Cristo e a sua obra consumada na cruz, plenamente, consumadamente, poderosamente, cabalmente, glória a Deus. Nós somos sacerdotes. Nos colocamos diante de Deus em prol das vidas, para elas serem alcançadas com a mesma mensagem que nós fomos alcançados. Com oração, com palavra, com louvor, armas imbatíveis, invencíveis. Quando se tem uma vida de culto para Deus, essas armas são hábeis nas nossas vidas. Nós podemos usá-las, louvado seja o nome do Senhor, acobertados nele, manifestar quem ele é na nossa vida, com o fim tão somente de dar glória ao nome dele, e movidos pelo amor dele, movidos pelo Espírito dele, virmos a cumprir a missão que nos é confiada, o reino agora. Eu acredito e estou orando, intercedendo com outras pessoas, eu dou graças a Deus por isso, não são muitos, mas Deus sabe quantos e quais são,
estamos crendo e orando, intercedendo, pedindo, clamando que o Senhor levante dentre o seu povo essas pessoas com espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de encorajamento no espírito, com inteligência, temor e tremor, com graça, mas arrojo espiritual, manifestar o reino na terra, inclusive para curar pessoas doentes, para levantar caídos, para libertar cativos, expulsar demônios de pessoas possessas. O reino presente, agora, já, neste tempo, quando o reino das trevas arregimenta, se organiza para querer parar, mas vai se cumprir. Eu vou dizer de novo, vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir, porque esta é a vontade de Deus. Lembrando que Jesus disse quando ressuscitou, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E em Cristo Jesus, a quem o Pai entregou toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, nós somos reis e sacerdotes. E Ele nos delegou a mesma autoridade, o mesmo poder, para então fazer como fez a igreja apostólica, a igreja primitiva. Nós somos a igreja da última hora. Quem pode dizer amém comigo? Somos a igreja do tempo do fim. Onde estão os reis e os sacerdotes? Onde estão aqueles que cultuam a Deus com a vida? Atentam para isso, focam isso, se doam para isso. A vida ser um culto para Deus. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua oficina, lá na sua repartição pública, seja onde for o ambiente, na rua, no escritório. Aleluia, o reino presente. O espírito de ousadia para orar por alguém que está com dor de cabeça sair na hora, para orar por alguém que está paralítico e ele ser curado. Isso será manifesto neste tempo final. Não virá, porém, sobre aqueles que estão de braços cruzados, acomodados, mas virão sobre aqueles que estão insatisfeitos, inquietos, inconformados com a situação presente, com o tempo de agora. Ao invés de ficarmos brigando de quem a culpa é do governo A, não, foi do governo B, não, é a política, não, é... Paremos com isso. Nosso alvo é Cristo, e Cristo está em nós, conosco, na nossa vida, e Ele em nós fará toda a diferença. Aleluia! A Jesus, pelo Pai, foi dada toda a autoridade a Ele nos céus e na terra. Uma vida de culto, uma vida de integridade, de moralidade, uma vida de santidade. Desta forma, podemos e devemos manifestar o reino de Deus hoje, agora, já, para o avanço do reino. Eu creio que antes que Jesus volte, a promessa será cumprida, com certeza. Ele está chegando. Tem gente que está dizendo isso, mas parece que não vai acontecer nada. Queridos, antes que Jesus volte, eu creio, profetizo pela palavra de Deus, aleluia, a fiel palavra da profecia, haverá uma grande colheita de vidas, de almas, que o Senhor vai chamar, atrair. A quem Ele vai usar? O povo do reino, constituído por Ele, Jesus, reis e sacerdotes. Eu e você somos reis e sacerdotes do reino de Deus aqui na terra. Que o Espírito do Eterno, o Espírito da verdade, o Espírito que nos enche de virtudes, de graça, de amor, nos desperte, que haja um despertar genuíno, autêntico da parte de Deus pelo seu Espírito, o Espírito de Cristo, para alcançarmos pessoas e avançarmos com o reino de Deus, resgatando vidas para o Pai. Aleluias. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Quando tudo isto acontecer, que Ele vier então, e todo olho vai ver, e nós então estamos juntos com Ele, o seu reino será implantado aqui na terra, e será a próxima meditação. Ele vai entregar o reino ao Pai. Eu quero ver você lá, porque eu estou empenhado em estar lá, desde já, agora, fazendo a obra do reino
de Deus. O espírito de culto é essencial ao avanço do reino de Deus na terra. Seja a nossa vida um culto a Deus. Amém. Povo do reino, juntos pela causa de Cristo, irmanados no Senhor Jesus Cristo, pelos laços do Evangelho, da cruz do Senhor, aonde Ele nos alcançou, nos atraiu e nos transformou. Aleluias, glória ao nome do Senhor. O like, o compartilhar, o comentar e o se inscrever é bênção de Deus para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.